Com a presença de 12 vereadores, sobre a proteção de Deus, declaro aberto a 17ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Conchas. E problema de saúde do nosso presidente, José Oscar Pavan. Então, como vice, estou assumindo o posto aqui. A senhora secretária fará a leitura do expediente do dia. Prefeitura Municipal de Conchas, projeto de lei número 17/99. Senhor presidente, pela ordem. Muito bem. Ouvido o plenário, parece que são 3 projetos. Ouvido o plenário, eu requeiro a dispensa da leitura dos mesmos. Muito bem. A palavra à doutora Valéria Bufani. Senhor presidente, eu pediria que fosse lido pelo menos as emendas dos projetos para constar no expediente o que realmente está entrando. Pois bem. Projeto de lei número 17/99, que dispõe sobre a abertura de vagas para os cargos criados pela Lei Municipal número 370, de 17/12/98, que dispõe sobre o plano de carreira e remuneração do Magistério Municipal de Conchas. Projeto de lei número 18/99, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2000 e dá outras providências. Projeto número 19/99, que dispõe sobre doação de lote de terreno a título gratuito à indústria YD Confecções Limitada. Projeto de resolução número 2/99, que dispõe sobre promoção de referência dos cargos permanentes em comissão da Câmara Municipal de Conchas e da outras providências correlatas. Indicação número 32/99. Indica para que o Poder Executivo remeta à Câmara Municipal projeto de lei para a criação do Sorrir com Alegria. Seja remetido pelo Poder Executivo a esta Câmara Municipal um projeto de lei para a criação do Sorrir com Alegria, um projeto para tratamento preventivo de cáries dentárias desde a gestação até os 5 anos de idade de nossas crianças. Para a realização deste projeto, é necessário que a Prefeitura aumente em um período a carga horária de dentistas, bem como a aquisição dos seguintes materiais: macre, água oxigenada, dedeiras de borracha, material didático, evidenciador de placa bacteriana, flúor tópico, fichas para controle, material de curativos, gaze, algodão, pinças clínicas, álcool 70% e abridores de boca, bem como uma pequena adaptação em uma das salas do Centro de Saúde local. Exposição de motivos. Com um elevado índice de cáries em adultos e crianças e um grande desconhecimento em saúde bucal, é hora do nosso município se preocupar com ações preventivas e promocionais. A nossa proposta é dar aos indivíduos o direito à saúde, oferecendo maior benefício populacional. Para tanto, propõe-se que nossos odontólogos se tornem parte integrante dos problemas sociais para buscar as melhores alternativas para solucioná-los. O nosso maior objetivo é conscientizar as crianças para que cheguem à idade adulta com boas condições de saúde bucal, para poderem repassar os conhecimentos adquiridos agora para as gerações futuras com uma relação custo-benefício bem satisfatória. Considerando-se que o período ideal para informações sobre cuidados com a saúde bucal compreende o período pré-natal, onde a gestante recebe a informação, tem a sua curiosidade em compreendê-las e seu interesse em aplicá-la. Procuraremos uma interação maior entre profissionais envolvidos, dentista pediatra, dentista ginecologista e dentista auxiliar, para a conscientização e implementação da odontologia de 0 a 5 anos, onde tentaremos erradicar a doença cárie ou reduzi-la a níveis inferiores ao encontrado em nosso município, de 1,97%, o que significa que cada uma das crianças examinadas apresenta, no mínimo,
2 dentes cariados em média. Orientação às mães com relação aos hábitos de higiene, uso de escovas adequadas aos bebês, dedeiras, uso de água oxigenada diluída, alimentação ideal, hábitos deletários e traumas. Esse exame deve ser realizado com equipamento específico para bebês, os MACs, que são macas que permitem a imobilização de crianças para que o exame físico seja feito. A imobilização será feita com autorização e ajuda da mãe. Objetivo: zerar o índice de cáries em crianças de 0 a 5 anos, bem como diagnosticar precocemente outros problemas bucais. Esta é a razão da presente indicação. Conchas, 21 de junho de 1999, vereador Elias Valdrigue. Indicação número 33/99. Sugere a implantação de uma lombada na Coab 4 em frente da mercearia. Sejam tomadas as providências necessárias no sentido de ser implantada uma lombada ou um redutor de velocidade na estrada Conchas-Porangaba, em frente à entrada da Coab 4, de frente à mercearia do Roque, urgentemente. Justificação. A presente indicação teve origem nas reivindicações constantes de moradores da Coab 4, que estão preocupados com o fluxo intenso de veículos no local e o intenso tráfego de pedestres, principalmente de crianças, no final dos horários escolares. A lombada ou redutor de velocidade trará mais tranquilidade às crianças que transitam pelo local, principalmente pelo fato do policiamento comunitário naquele local ser deficiente, se não se dizer inexistente. Esta é a razão da presente indicação. Conchas, 21 de junho de 1999, vereadora doutora Valéria Bufani. Indicação número 34/99. Indica a colocação de lixeira para a coleta de lixos e entulhos comunitários nas proximidades dos barracos situados no terreno do DR, na Vila Seminário. Justificação. Embora sejam ilegais os citados barracos, não se pode deixar que adultos e principalmente crianças convivam diariamente com lixos e entulhos espalhados pelos terrenos em que estão situados. Essa convivência diária pode trazer grandes danos à saúde de todos os moradores, o que tornaria o problema social e de saúde pública, que já existe, ainda mais grave. A colocação de uma lixeira comunitária no local em conjunto com a orientação para que a usem, não jogando lixos e entulhos no terreno ou na beira da estrada, pode, se não resolver, pelo menos amenizar os riscos, tanto para os moradores quanto para os veículos que passam pela estrada. Esta é a razão da presente indicação. Conchas, 21 de junho de 1999, vereador Calil Chaguri. Indicação número 35/99. Indica a elaboração de projeto para a mudança de local dos trailers na Praça Tiradentes. Justificação. Em outra oportunidade já solicitei a esse Poder Executivo tal mudança, mas volto a solicitar e desta vez um projeto de lei para tal mudança, pelo que segue. Após consultar o senhor Humberto Lippe, diretor técnico da Vigilância Sanitária deste município, constatei que a mudança realmente se faz necessária, como citei em indicação anterior, pela segurança, higiene e saúde. Reforço o pedido desta vez, baseado em ofício do senhor Humberto Lippe, anexo a esta, o qual informa que, sem as mudanças necessárias, a vigilância sanitária não terá condições de legalizar esse comércio e, portanto, não poderá emitir a licença de funcionamento. Para isso, envia, juntamente com o ofício, um croquis para a construção de um lanchódromo, detalhes do projeto e cópias da resolução SS 142, de 3 de 5 de 93, que aprova a norma técnica relativa ao comércio ambulante de gêneros alimentícios. Como para a construção do lanchódromo, haverá necessidade de se dar infraestrutura, através da Prefeitura Municipal, a elaboração do projeto necessariamente tem que vir desse Poder Executivo.
Vereador Calil Chaguri. Indicação número 36/99. Indica a colocação de abrigo para os passageiros de ônibus da Coab 4. Justificação. No ano de 1998, solicitei a este Poder Executivo a referida colocação de abrigo na Coab 4, bem como na Vila Jaciro. Obviamente que entendo as dificuldades financeiras porque vem passando a Prefeitura de Conchas. E por esse motivo, sugiro que, para que seja atendida essa indicação, a colocação do abrigo retirado da Praça Tiradentes, o que eliminaria o ônus da Prefeitura e, ao mesmo tempo, atenderia aos anseios e necessidades da população do referido bairro. Esta é a razão da presente indicação. Conchas, 21 de junho de 1999, vereador Calil Chaguri. Ofício 108/99. Em consideração ao ofício número 116/99, de autoria do vereador Benedito Merlim, apresentado nesta Casa de Leis, tenho a informar que a limpeza da imagem do Cristo Redentor situada na entrada da cidade de Conchas será efetuada o mais breve possível. Prefeito Municipal, professor Miguel José Carão. Ofício 109/99. Em consideração ao ofício 114/99, sobre o requerimento número 16/99, de autoria do vereador Darciso Aparecido Leite de Almeida, apresentado nesta Casa de Leis, cumpre-me a informar que o cargo de secretária da Educação do município de Conchas, no momento, encontra-se preenchido pelo professor Atílio Luiz Albiero. Prefeito Municipal Miguel José Carão. Ofício número 110, em consideração ao requerimento número 14/99, de autoria do vereador José Oscar Pavan, apresentado nesta Casa de Leis, solicitando informações sobre a lanchonete do terminal rodoviário, tenho a informar que a licitação foi efetuada no mês de dezembro de 98, comparecendo apenas um concorrente, Maria Aparecida Nede Cassimiro de Oliveira, sendo a mesma vencedora. A mesma não iniciou as atividades da lanchonete, uma vez que a Prefeitura teve problemas com o locador anterior, senhor Anísio Pérez. Hoje, a situação já está regularizada. Porém, a concorrente vencedora desistiu de trabalhar no local, permanecendo assim a lanchonete temporariamente fechada. No entanto, estamos elaborando um novo edital de licitação para que nova oportunidade de reabertura seja efetuada para os interessados em reabrir a referida lanchonete do terminal rodoviário. Prefeito Municipal, professor Miguel José Carão. Ofício número 114. Em consideração à indicação número 25, de autoria do vereador Wilson Benedito de Almeida Desidério, apresentado nesta Casa de Leis, em 26 de 5 de 99, solicitando a colocação de uma lombada na Avenida Euclides Maracini, cumpre-me a informar que no referido local não poderá ser construída uma lombada em virtude de um futuro asfaltamento, mas já se encontra no organograma da Secretaria Municipal de Transporte a construção de 3 depressões que servirá de redutor de velocidade e de guia para o escoamento das águas pluviais. Prefeito Municipal Miguel José Carão. Ofício número 115/99. Em consideração à indicação número 26/99, de autoria do vereador Calil Chaguri, apresentada na 14ª sessão ordinária, realizada nesta Casa de Leis em 26 de 5 de 99, solicitando que sejam tomadas providências para a colocação de redutor de velocidade na Rua Rio de Janeiro, entre as ruas Goiás e Pernambuco, tenho a informar que a solicitação é justa e que tomaremos as medidas necessárias o mais breve possível. Prefeito Municipal, professor Miguel José Carão. Bem, os projetos enviados a esta casa aqui serão encaminhados às comissões. Temos aqui as cópias dos ofícios. Eu gostaria de entregar ao senhor Benedito, a José Oscar Pavan
deixo aqui na mesa, ao vereador Wilson e o meu, Darciso, que está na mão aqui, vindo do senhor prefeito. Para o grande expediente aqui, eu chamo para uso da tribuna o vereador Calil Chaguri. Senhor presidente, nobres colegas, que me traz hoje a usar a tribuna, são vários motivos. Um deles, dizer sobre a indicação que nós fizemos, 34/99, seria a colocação de lixeira, dessa lixeira na beira do DR. Nós sabemos que essas casas construídas são ilegais, mas enquanto não se toma uma providência de que seja arrumado um terreno para colocação desse pessoal, loteamento, alguma coisa, então vamos pelo menos tentar amenizar um pouco o sofrimento que vive essas pessoas, fazendo, já na beira do DR, que não tem acostamento, um espaço para que o caminhão consiga encostar, um caminhão de lixo, não venha a atrapalhar o trânsito, e nesse espaço que seja colocado um pedregulho e também uma lixeira, para que esse pessoal deposite os lixos, não fique jogando na beira da pista, e aí seria mais fácil a retirada desses lixos. A outra indicação que nós fizemos, 35/99, sobre os trailers. Nós sabemos que está, faz tempo, em estudo, um local para os trailers. Então nós fizemos até, caminhando junto com a Vigilância Sanitária, um desenho, e que, de momento, foi escolhido a Rua Rio de Janeiro, mas nada impede que seja feito em outra rua. Pelo menos tem que se começar o início, o estudo, porque da maneira que está, conforme a Vigilância Sanitária, segundo o relatório, Dr. Humberto Lippe, que no passar, esses carros, esses veículos do lado, esses lanches já são contaminados, ou pela fumaça, ou pelo pó, e vindo a um dia até trazer algum problema mais sério, seria o atropelamento de uma criança, de uma pessoa, de um adulto, sendo que os trailers ficam no meio do canteiro da Rua Goiás, e o trânsito dos dois lados, dos dois sentidos dos trailers, tem o trânsito de veículos. Então, do jeito que nós conseguimos fazer isso, só que não podemos fazer o projeto, porque o projeto gasta, sendo pouco, gasto, mas isso seria da prefeitura. Então, estamos encaminhando esse projeto junto com uma indicação para que o senhor prefeito analise. O diretor do Semutran também acompanhou, então foi tudo feito sob medida, e que essa rua seria separado em sistema de uma mureta de 1 metro mais ou menos de altura, separando a rua ao meio. De um lado ainda continuaria passando os carros, do outro lado os trailers, a parte de trás deles para essa rua, e sendo a frente para o calçadão da praça, com isso, podendo ser colocadas umas mesas, e aí as pessoas ficarem bem mais à vontade. Gostaria que os nobres colegas também dessem alguma sugestão, alguma ideia, para que a gente fizesse junto isso para resolver de vez esse problema dos trailers, vindo a melhorar aí o local, e acompanhar esse desenho. Nós aceitamos as sugestões. Pois não, eu tive a oportunidade de ver o projeto apresentado, a indicação apresentada por Vossa Excelência, inclusive quanto àquele croquis. Eu considero importante a apresentação dessa indicação, porque nós aqui nos manifestamos em algumas ocasiões, principalmente quanto à segurança das pessoas que transitam aí nas imediações dos trailers.
eu acredito que está bem encaminhado esse assunto e depende justamente da parte técnica, tá? Que está sendo consultado com Vossa Excelência disse o Semutran, e ver se consegue viabilizar isso. Se não for nesse local indicado por Vossa Excelência, é que seja outro, mas que se dê uma solução definitiva, né? Nós vimos anteriormente, quando foi criado o calçadão ali, na avenida, que não vingou por outras razões, mas naquela época, pelo menos, havia uma segurança maior para os usuários dos trailers. Então, acho que está de parabéns, eu acho que esse é o caminho. Fica na dependência de uma análise técnica do setor competente da Prefeitura. Eu fico feliz com isso e que não seria somente, vamos dizer, eu, pai da criança, gostaria que todos os nobres colegas também participassem junto da ideia, que eu ficaria mais feliz com isso, partindo desta Casa de Leis. A outra indicação, de 36/99, seria os abrigos que nós já pedimos em outras indicações anteriores, abrigo para as crianças que aguardam, muitas vezes, pegar o ônibus da Coab 4, Vila Jaciro, como nós pedimos, e muitas vezes tive a oportunidade de passar e ver essas crianças embaixo de chuva, em fila, aguardando o ônibus encostar para descer até a escola. Então, esse abrigo, várias vezes já fizemos se não me engano, 2 vezes já fizemos essa indicação, mas hoje nós estamos tornando ela novamente, trazendo e fazendo novamente essa indicação, porque foi retirado, como que se fosse, não sei se é uma casinha, um abrigo, que eu vou dizer aqui na Praça Tiradentes, em frente ao Aldo, restaurante Nosso Ponto, foi retirado. E para que não fique, às vezes, jogado no almoxerifado, que essa casinha seja removida até a Coab 4 e simplesmente montada. Então não vai trazer gastos à Prefeitura e, com isso, atender aí as crianças que, muitas vezes, logo de manhã, de madrugada, estão aí ao relento e ainda mais a chuva, aguardando o ônibus. Seria de suma importância. Eu gostaria de agradecer o secretário de Saúde, Dr. Marcelo, que fizemos de imediato um pedido para que resolvesse, muitas vezes, até o vereador Darciso, um dia também se manifestou na tribuna, sobre um caso do senhor Osmar Ferreira, que muitas vezes fazendo hemodiálise, e ficaria, às vezes, deixado na pista, beira da pista, e ter que se locomover a pé. Muitas vezes o seu pai, o senhor já com idade bastante avançada, ter que ir até a pista e esperar sem saber o horário que ele chegaria. Queremos agradecer ao doutor Marcelo, porque ele de pronto já novamente colocou a ambulância à disposição da família. Uma das irmãs dele que me ligou de Laranjal, então colocou a ambulância à disposição, e no dia que não tiver ambulância, para que seja feito uma ligação, coloque-se um táxi, coloca um carro que tiver à disposição, táxi, o carro até se for preciso, aí da vigilância, o que for preciso, mas que ele não vai mais ficar na beira da estrada. Não vão mais deixar ele a pé. Então, pegando na residência, levando. Quero agradecer ao doutor Marcelo por isso. Quero agradecer também aí, uma união que foi feita entre a Sabesp e a Prefeitura, e solucionado um problema que há mais de um ano, um esgoto que corria a céu aberto dos vicentinos, e vindo esse esgoto, correr dentro da cozinha da Matilde, muitos já conhecem, é uma coisa de impressionante, e que pedimos, e de imediato, Zezinho Jovélia colocou um braçal na Prefeitura, e a Sabesp colocou também uma pessoa já competente, e foi feito esse esgoto com as caixinhas, tudo, que era uma coisa dos vicentinos, e feito essa ligação, então já está solucionado. Eu quero agradecer. Agradeço também, aí o pedido aí foi hoje enviado também, uns caminhões de pedregulho lá, o senhor Ari Capelari, que faz tempo também está pedindo na granja, que não chega. Hoje o Zezinho também já mandou, solucionou. Gostaria de requerer a presidência que
caminhasse aos Correios e Telégrafos, aí, caminhasse um requerimento para que na Coab 4 e também no Jardim Joanim Párez, estamos sabendo que está tendo um movimento pessoal do Correio, e que se não pode ser entregue as correspondências todos os dias da semana, pelo menos um dia seja destinado à entrega das correspondências nesses locais, no Jardim Joanim Párez e Coab 4. Pelo menos um dia por semana que, se fosse destinado, enviasse esse requerimento aos Correios e Telégrafos. Pois não, nobre vereador. Eu não sei se Vossa Excelência tem conhecimento, mas foi encaminhado para esta casa, se eu não me engano, na semana retrasada, um ofício explicando exatamente as ampliações que o Correio está passando a nível federal no Brasil, com todas as ampliações, inclusive para caixas postais especiais para a zona rural, que não recebe correspondência. Então, eu creio que esse pedido de Vossa Excelência fica um pouco prejudicado, porque, inclusive, nesse ofício fala já da ampliação de funcionários para o nosso Correio aqui de Conchas, inclusive a extensão da Coab 4 e Jardim Joanim Párez. Então, eu acredito que deve ter ficado arquivado esse ofício na secretaria e deveria Vossa Excelência dar uma olhadinha para poder encaminhar isso aí. Pois não, eu agradeço. Era isso que eu tinha a dizer. Em seguida, eu chamo a vereadora doutora Valéria Bufoni para fazer uso da tribuna. Senhor presidente, nobres vereadores, o que me traz nesta tribuna são dois assuntos. Primeiramente, eu gostaria de relembrar os senhores vereadores que, pela Lei 297, de 18 de agosto de 97, foi instituído o Conselho Municipal da Criança e da Adolescência. Nessa lei municipal ficou atribuída todas as competências desse conselho, inclusive criando-se por lei o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. Por que eu estou tocando nesse assunto? Porque o ano passado, em 98, foi criado o Conselho Tutelar por imposição de lei federal, só que foi criado de modo incompleto e não totalmente disciplinada a matéria. Tanto é verdade que os senhores vereadores sabem que o senhor prefeito encaminhou para esta Casa de Leis, agora dia 3 de maio passado, um projeto de lei, que é o projeto 15/99, dispondo sobre a remuneração dos conselheiros do Conselho Tutelar. Esse projeto ficou parado na secretaria em virtude de problemas técnicos, tanto no projeto como por falta de complementação legal. Eu gostaria de enfatizar aos senhores vereadores, primeiramente, que o Conselho Tutelar já era para estar funcionando há muito tempo. Infelizmente, nós estamos com o Conselho agora começando as suas atividades, de modo precário e sem incentivo nenhum pela Prefeitura Municipal. Eu afirmo que não existe incentivo nenhum e nenhuma boa vontade do seu prefeito municipal na questão, e principalmente do próprio Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, que o Conselho simplesmente está jogado de del em del. O seu prefeito não quer assumir a posição de regulamentar a lei, que é de competência exclusiva dele, porque se fosse competência concorrente, qualquer vereador aqui poderia apresentar o projeto para resolver o problema do Conselho, não apresenta o projeto e joga a batata quente para esta Casa de Leis, falando, como foi notificado a todos os senhores vereadores, que era para nós, vereadores, decidirmos junto com o Conselho quanto teria que ser o salário. Então, na verdade, o senhor prefeito municipal lava as mãos
de uma responsabilidade e competência exclusiva dele, passa para essa Casa de Leis o problema, esta casa, por sua vez, se mobiliza para tentar resolver o problema, marca uma reunião com o Conselho comparece, é elaborado um anteprojeto de lei para se levar para o seu prefeito pronto, porque o que ele mandou aqui é inútil, é capenga, é risível, é torto. Não adiantou nada o discurso que eu já fiz nessa tribuna, falando sobre as técnicas legislativas para se apresentar projeto de lei. Parece que o seu prefeito municipal não se preocupa muito com as críticas legislativas. Então, ele continua encaminhando projetos tortos para essa casa e nós somos obrigados a ficar tampando os buracos da incompetência do Poder Executivo. Foi feita a reunião semana passada, foi elaborado esse anteprojeto, mastigado, prontinho para o seu prefeito municipal simplesmente colocar no papel e encaminhar para esta Casa de Leis para ser votado antes do recesso. Nós estamos na nossa penúltima sessão. A semana que vem não tem sessão. No recesso, eu quero deixar bem claro que eu não vou aceitar ser convocado extraordinariamente para assunto nenhum, principalmente porque esta casa ficou 3 semanas seguidas sem um projeto da Prefeitura Municipal ter dado entrada. Então, é sempre a mesma coisa, é sempre a mesma mixúria. Vai chegando o recesso, o seu prefeito inventa de começar a mandar um monte de projeto de lei para casa, tentando burlar a lei orgânica municipal e tentando burlar com o regimento interno e tentando desrespeitar essa casa. Os projetos vêm tudo com urgência urgentíssima, quando, na verdade, a urgência urgentíssima devia de ir para ele, para o senhor prefeito municipal cumprir com as urgências dele. Porque as nossas aqui desta Casa de Leis estão sendo cumpridas a rigor e a contento. Mas, infelizmente, o senhor prefeito municipal, eu creio e acredito que ele não conhece o significado da palavra prioridade. Porque não se prioriza nada no município. Se todos os setores estão com problemas, se todos os conselhos estão deficientes, se existem um monte de problema na cidade e não se vê priorização de nada, é porque me parece que não existe uma organização na administração. E essa falta de organização leva, obviamente, à falta de recurso em todos os setores. Por exatamente não existir prioridade em uma administração, não se existe critérios para se distribuir a receita mensal do município. Então, falta dinheiro em todos os setores. E nenhum setor funciona. A Secretaria de Trânsito não tem dinheiro suficiente para tocar. A Secretaria da Saúde passa por dificuldades. O hospital continua endividado. Não foi priorizada a saúde. Não foi priorizada a educação, não foi priorizadas as estradas, o asfaltamento dentro da cidade, não foi priorizado o Conselho Tutelar, não foi priorizado a elaboração de projetos, simplesmente não foi priorizado absolutamente nada. A doutora Mônica, com muita boa vontade, promotora de justiça, atendeu os membros do Conselho essa semana, para ajudá-los com relação a que esse projeto, que é necessário ser aprovado para regulamentar e disciplinar o local, horário e funcionamento do Conselho Tutelar. Sem essa lei municipal, o Conselho está funcionando irregularmente, ele não pode montar o seu regimento interno, mas o seu prefeito não está preocupado com isso. A doutora Mônica conversou com os conselheiros e falou que ia pedir prioridade para o seu prefeito municipal para que esse projeto fosse apresentado nesta quarta-feira, tendo em vista que a semana que vem é a última sessão. O regimento interno não permite convocação de sessão extraordinária no recesso. Por atraso, por incompetência, por ingerência.
Existem as hipóteses legais para se convocar uma extraordinária. Mas o seu prefeito parece que não está muito preocupado com a disciplina desses regulamentos. Tanto ele não está preocupado com nada que os plantonistas do hospital continuam sem receber os seus salários. Existem médicos dando plantão no hospital que não recebem os seus salários há 6 meses. Eu denunciei isso em fevereiro de 99 nessa tribuna. Os salários estavam atrasados desde outubro, setembro do ano passado. Estão tapeando os médicos e não estão pagando os médicos. Estão abusando, desrespeitando o ser humano. Porque não é só o médico que eles estão desrespeitando. Ao atrasar o salário dos plantonistas, estão desrespeitando o povo. Porque médico nenhum enche a barriga com ideologia. Médico nenhum paga as suas contas com ideologia. Trabalhar, exercer o seu mistério de médico com amor e paixão, vai até um certo ponto. Quando a panela estiver vazia dentro de casa, que não tiver mais condições de pagar conta de água, luz, em atraso, e como hoje fui procurada de uma situação simplesmente drástica e alarmante, de um dos plantonistas estar com uma reintegração de posse, inclusive na justiça, para pegar o carro, porque ela não consegue pagar a prestação do carro que ela assumiu, ela está com a conta de luz, água atrasada, não tem o que comer e está emprestando dinheiro. Eu já falei sobre isso em fevereiro de 99, mas me parece que o seu prefeito municipal não está preocupado com isso. Porque o salário dele está garantido todo mês. Eu queria ver o senhor prefeito municipal ficar sem receber o salário dele durante 6 meses. Aí sim, eu ia falar que ele podia exigir dos médicos também se sacrificarem trabalhando, dobrando 24 horas dentro do hospital, sem ver a cor do dinheiro. Eu espero, senhores vereadores, que vossas excelências tomem alguma atitude com relação ao que acontece no nosso município. Eu estou ficando cansada de ver a demagogia política desse município, onde se nada faz, ninguém age, mas criticar tem um monte de gente. Eu não estou aqui para criticar só, não. Eu estou aqui para agir. Tanto eu estou aqui para agir, que eu quero fazer um alerta para o seu prefeito. Esse desrespeito com os médicos, principalmente não só salarial, mas preconceituoso, porque tem médicos plantonistas que moram no município de Conchas e estão recebendo regularmente seus salários. Então a discriminação existe. A perseguição existe. Ela é patente e notória. Se essa discriminação, se esse preconceito não acabar, se os plantonistas continuarem sendo desrespeitados e automaticamente o povo estando sendo desrespeitado indiretamente com isso, porque, logicamente, um plantonista trabalhando insatisfeito não vai conseguir atender a população com mais qualidade. Então, eu digo que eu vou ser obrigada a remeter uma denúncia diretamente ao Ministério do Trabalho e pedir uma inspeção no hospital, porque, além dos salários estarem atrasados, coisa que é proibido, vedado expressamente por lei pela própria Constituição Federal, os médicos estão trabalhando sem contrato e sem carteira registrada. Isso é crime. Então, se não for resolvido nada até a semana que vem, eu estarei aqui nesta tribuna comunicando uma denúncia formal dirigida ao Ministério do Trabalho, pedindo uma fiscalização com relação a esse desrespeito com os médicos. Era o que eu tinha a dizer.
seguida, chamo o vereador Dr. Anselmo para fazer uso da tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, o que me traz novamente essa tribuna é o assunto que a doutora Valéria acabou de falar sobre o nosso hospital municipal. Há cerca de 90 dias, nós encaminhamos um requerimento nesta casa, que foi aprovado pela maioria, pedindo a extinção do consórcio municipal. Na época, alguns vereadores, o doutor Tadeu, não lembro mais quem, objetou, dizendo que deveria tentar-se conversar com os prefeitos, que não poderia extinguir-se assim e tal. Como a gente já sabia que não tinha solução, nós aguardamos o que poderia ser feito. E agora nós ouvimos o Edson Bertin, que está dirigindo o hospital, ir a público na rádio e abertamente dizer que não está recebendo apoio de nenhuma prefeitura, de nenhum prefeito, que a situação do hospital é caótica, com exceção de Pereiras, que parece que contribui com menos do que foi combinado, os outros não dão nem um tostão. Então, será que nós vamos permanecer dessa forma? Esse consórcio continua interessante para quem? O povo não é. Pode ter certeza que para o povo pobre não é interessante. Entendeu? Nós sugerimos até, acompanhando a ideia da doutora Valéria, que se fizesse um convênio com aquelas prefeituras que se interessassem, mas com contrato certinho, com cláusulas específicas, para que ninguém fugisse à responsabilidade do pagamento. Também não foi aceito. Então, hoje, nós ficamos sabendo que os médicos plantonistas estão se reunindo e estão ameaçando paralisar os trabalhos no hospital. Não estão recebendo pagamento. A situação é muito triste, porque mostra o descaso que está sendo por parte da administração como um todo, não por mim, não pela classe abastada da cidade, que nós temos dinheiro para pagar médico, nós temos convênio, mas pela classe pobre, pela classe sofrida, que vem desesperado com o filho doente, e o médico libera e ele morre na cama de madrugada. É isso que está acontecendo em Conchas. Então, a situação do hospital agora é uma situação criminosa. Não pode continuar assim. Não pagar plantonista é crime, porque vai deixar de se atender a população pobre. Não se pode, nós não podemos mais aceitar isso. É muito simples falar que não tem dinheiro, mas não tem dinheiro só para pagar o plantonista? Os outros não estão recebendo? E os outros setores não estão tendo investimento? A situação é muito triste. Eu acho que nós deveremos ir um pouco mais fundo agora nesse setor aí do hospital para saber a quem interessa não se pagar os médicos plantonistas. Por que não se paga? É para castigar mesmo a população pobre? Se for isso, está explicado. Está sendo castigada. Eu acho que chega de demagogia, a doutora Valéria tem razão. Nós não estamos aqui somente para criticar. Nós efetuamos várias sugestões quando nós apresentamos aquele requerimento de mudanças, inclusive mudança do posto de saúde para aquele local, mas tudo passa batido, não se tem uma resposta, e entra dia, sai dia, a situação continua a mesma, o povo pagando esse preço alto. O povo pobre, que já está pagando um preço muito alto por muitas coisas, agora paga também aqui em Conchas esse preço de não ter médico no plantão. Eu ouvi dizer que a partir de hoje não teria mais médico à noite no hospital. Não confirmei ainda. Mas o que eu tenho certeza é que eles se reuniram e me parece que vão parar. Os médicos já não querem mais vir fazer plantão aqui em Conchas, os médicos de Botucatu. A Conchas já tem a fama de não pagar. Então eles já não querem vir. Os que vêm, acontece isso, que também eu fui procurado por essa pessoa, desesperado, porque o carro está sendo motivo de busca e apreensão, foi cortada a água da casa dele, ele tem 6 meses para receber, ninguém está nem aí. Não existe sensibilidade, não existe humanidade, não existe sentimento nenhum por parte de quem está administrando essa crise que passa o hospital. Eu louvo o Edson Bertin pelo esforço que ele vem fazendo, mas ele não vai fazer milagre. Disseram-nos que com a contratação dessa moça,
que é especialista no assunto do administrador hospitalar, estaria tudo resolvido, pronto. Resolveu-se o problema do hospital. Resolveu-se nada. Claro que ela está fazendo a parte dela, ela está se dedicando, ela está organizando, mas ela não vai resolver o problema sozinha. A situação é muito delicada. Hoje eu fui procurado por um pessoal de Pereiras, que está muito preocupado com esse problema do hospital e quer fazer alguma coisa. Eu sugeri o seguinte: vamos fazer um movimento, vamos acabar com esse consórcio de vez, vamos fazer um convênio Conchas Pereiras, uma administração conjunta do hospital, vamos reduzir esse hospital para atendimento ao pessoal de Conchas e Pereiras, reduzir o serviço de pronto-socorro para esse pessoal, né? E atender o nosso povo carente. Não se justifica. A morte não justifica. Tudo justifica. Falta disso, falta daquilo, roupa suja, cama mal cuidada, falta medicamento, mas deixar morrer não justifica. Então o povo não pode morrer à míngua por falta de atendimento médico aqui em Conchas. Aqui é uma família, a cidade nossa é uma família, todos são conhecidos, são parentes, são primos. De repente, está acontecendo essas coisas. É muito triste. Eu não gostaria de estar aqui falando disso de novo, porque, infelizmente, as nossas sugestões são feitas ouvidos moucos pelos administradores, né? Eles sabem tudo e não fazem nada para melhorar até agora na parte da saúde do hospital, vou frisar bem. Então, não sei se o seu prefeito está bem ciente dessa situação, não sei se ele está indo no hospital, conversando com o povo, mas eu só sei que está crítica a situação. Chegou-se a comentar, não foi a primeira vez, que o melhor seria extinguir o pronto-socorro. Eu falei, ótimo, então extingue o seu pronto-socorro e vão matar todos os pobres e doentes, porque assim não tem gasto. Já que o pronto-socorro que dá dinheiro, que gasta, então... Só que é o seguinte, o pronto-socorro justamente é para atender as emergências e o povo carente. Por isso que não justifica não pagar médico plantonista, porque o médico, o pessoal, a parte da população que tem condições, não vai no médico plantonista. Mesmo que seja urgência, ele liga para qualquer médico amigo dele aqui da cidade e paga a consulta e é atendido na casa dele, ou é internado em quarto particular, ou tem um convênio, se vira. O plantão é pronto-socorro, é socorro imediato, é socorro urgente, é socorro que tem que ser feito na hora para aquela pessoa. E é a população carente que vai lá. E chega e o médico manda embora para casa. A mãe e o pai acham que... Ela confia no médico, ela acha que realmente está tudo bem. Só que o médico às vezes manda embora porque não tem nem condições ali. Ele não tem, às vezes, nem condições psicológicas, ele está sem receber há 6 meses. Ele está preocupado com a conta a pagar dele. Entendeu? E os que podem vir, que poderiam vir com maior prática, né, com maior tempo de serviço, não vêm porque não recebem. É triste a situação, mas eu tenho que falar, eu acho que quem se calar perante isso vai estar sendo corresponsável. O vereador é obrigado a se manifestar, a cobrar uma posição, não é justo. Alguns recebem em dia, recebem até mais do que merece, e o médico plantonista que tem que receber o mínimo para que ele venha, não é remunerado em dia. Quer dizer, eu não entendo esse tipo de política. Quando se deveria justamente deixar de pagar até o médico que não precisa, que está estabilizado, e pagar os plantonistas, porque é os plantonistas que vai atender a população carente, despreza a população carente e investe-se em outros setores. Não é muito que precisa para o hospital. É 20, 30 mil reais por mês que teria que ser investido. Hoje, com a estrutura que está hoje, que eu já acho que está tudo errado, que teria que modificar a estrutura, o Hospital de Conchas tem que ser reestruturado para atender a população de Conchas. Não precisa ter esse prédio enorme, não precisa ter esse quadro enorme que tem lá, de todo o funcionalismo, de tudo aquilo lá. Então, é o que eu falei para esse pessoal de Pereiras, que está fazendo uma campanha para arrecadar fundos lá. Falei, é louvável o incentivo, faça mesmo,
mas vocês estão pondo água num balde furado. Não vai resolver o problema. Precisa tapar o buraco, consertar a casa, aí eu tenho certeza que todo mundo vai colaborar. Do jeito que está, o que for investido de dinheiro lá vai sair pelo ladrão. Não está certo, tem que mudar a administração, tem que mudar a forma de todo o funcionamento do hospital. O senhor prefeito é o responsável direto por isso. Eu já falei com ele pessoalmente, eu já fiz indicações, já fiz requerimento, a casa já se manifestou. Naquela oportunidade eu adverti. A partir de agora, a responsabilidade única e exclusivamente dele. Porque a Câmara tomou uma posição, pela maioria. Mas não se fez nada. Nada. Então, olha, eu vim hoje aqui, vou esperar mais uns 30 dias, voltarei. E eu falo porque eu fui um dos que ajudei esse hospital, eu já fiz campanha para o hospital, colaborei, e sempre que posso, ajudo. Temos lá bons médicos, temos bons funcionários, temos uma estrutura de prédio gigantesca e estamos mal aproveitando. Estamos jogando fora. Precisa saber a quem interessa tudo isso. Se a gente não encarar isso aí de frente, nós vamos ficar com interesses de meia dúzia, né? E prejuízo de uma população carente enorme. Eu acho que a prioridade, como a doutora Valéria falou, é essa saúde. Essa saúde tem que ser repensada, tem que ser analisada. Não é uma pessoa que vai resolver esse problema. Tem que se formar realmente um conselho, mas um conselho atuante, não um conselho de cartas marcadas. Um conselho atuante com representatividade na comunidade. Esse conselho que tem que definir os rumos do hospital. Não é uma pessoa. Não é empurrando com a barriga. Eu acredito que chegou a hora, é o pingo da água. Ou agora se faz alguma coisa, ou então vamos nos preparar para termos péssimas notícias para a nossa população carente de coisa. Pois não. Senhor presidente, nobres colegas, só uma pequena parte. Hoje eu boto dúvida dentro daquele hospital. Pois é o seguinte, existe uma doença que se chama o câncer. E nesse hospital, hoje, eu acredito que existe um câncer muito grande nesse hospital. Não quero fazer acusações sem saber. Pois o hospital, sempre nós batalhamos e lutamos para que aumentasse as cotas das AIHs. Que não conseguia atender Conchas, Pereiras, Bofete, Porangaba, Inhambi. Não conseguia atender. Faltava-se as cotas. Tinha muito mais pessoas carentes a serem atendidas do que as cotas. As cotas antes eram 300, 400 e se passavam disso. Caíram para 125. Hoje eu boto dúvida, porque dá 125 internações. Faltam 7 dias para terminar o mês. Não foram internadas 60 pessoas. Então hoje eu boto dúvida. Será que muitas vezes não seria mais fácil colocar essas pessoas em ambulância e mandar para Rubião? Será que não existe o famoso câncer? Hoje eu boto a minha dúvida. Esse que eu estou pensando. Hoje é a minha opinião. Que me perdoem, é a minha opinião. De 125 cotas, que se no mês passado não conseguiria, passavam dessas cotas, senhores vão de pensar comigo. 125 cotas, pouquíssimas, que não se dá para tocar um hospital. Com 125 cotas, internações. 7 dias para terminar o mês. Não foram internadas 60. Aqui está a minha dúvida, eu deixo no ar. É estranho essa afirmação do vereador aqui, porque estão mandando para casa pessoas em estado gravíssimos e não é falta de leito, então. Então alguma coisa precisa ser apurada. Eu acho que nós temos que tomar uma providência, já que a administração não vai tomar, eu acho que essa casa tem que tomar essa providência. Quem está boicotando tem que ser responsabilizado. E quem não está apurando isso também tem que ser responsabilizado. Eu acho que a população não pode morrer por causa disso aí. Tudo sim, menos morrer por causa de uma negligência desse tipo. Só isso.
Convido o vereador Dr. Tadionelli para fazer uso da tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, naturalmente, eu me sinto até na obrigação de ocupar essa tribuna à vista das manifestações da doutora Valéria, do doutor Anselmo e da manifestação também do Calil. Quando nós iniciamos uma discussão mais aprofundada a respeito dos problemas do nosso hospital municipal, do consórcio intermunicipal de saúde, logo de imediato, quando aqueles afloraram, eu tinha a nítida impressão, e hoje reafirmada, que o que existe necessidade, foi o que eu disse naquela época, que havia necessidade imperiosa de se mudar o modelo de administração, a forma de se administrar o hospital municipal e o consórcio intermunicipal de saúde. Quando o ilustre vereador, doutor Anselmo, apresentou um requerimento a esta casa a ser encaminhado à Prefeitura Municipal de Conchas, no sentido de se extinguir o consórcio municipal, eu, com mais 2 vereadores, se não me falha a memória, fomos votos vencidos. Daí ele se referir agora a essa minoria que, naquela ocasião, se manifestou contrariamente à extinção do consórcio. E, por ora, eu mantenho esse voto minoritário, porque ainda não me dou, mesmo com essas questões hoje levantadas nessa casa, eu ainda não me dou por convencido a falar, sou pela extinção do consórcio. Ou seja, eu reafirmo a minha posição anterior quanto à não extinção do consórcio intermunicipal de saúde. E também digo e afirmo o seguinte, tal qual aquela vez, eu não pretendi colocar essa minha posição como uma posição definitiva. Ou seja, eu não me julgo dono da verdade dos fatos, eu apenas quero que me convençam de razões sérias de que a extinção do consórcio seja a solução e, de novo, a implantação do modelo só voltada para o município, ou talvez, como sugestão, através de convênio sério com as prefeituras vizinhas. É tudo uma questão de se debater e levar esse problema a uma solução feliz. Quando eu me posiciono a favor da manutenção do consórcio intermunicipal de saúde, isso não significa que eu concordo, obviamente, com esse estado de coisas. As denúncias hoje trazidas a esta casa, pelos vereadores que me antecederam, são extremamente sérias e preocupantes. Fora aquilo que eles não falaram aqui nessa tribuna. Porque existem fatos que eu não posso também trazer a essa tribuna, porque eu não posso comprová-los, no que diz respeito ao atendimento de pessoas. É lógico que eu não teria infantilidade de trazer um fato que eu não tenho comprovação. Mas acredito que os vereadores que me antecederam, eles até não foram mais longe, talvez por essa falta de... Mas existem problemas sérios e que devem ser resolvidos. Seja pela extinção do consórcio, seja pela manutenção do consórcio, seja ainda pela denunciação desse consórcio, eliminando algumas prefeituras que não contribuem com nada. Se existem prefeituras dispostas a colaborar, vamos mantê-las. Repetindo, não sei a questão da manutenção ou não do consórcio. Essa é outra questão. Mas fica também uma sugestão. Existe, na verdade, um contrato entre as partes, entre as prefeituras. Esse contrato, obviamente, pode ser denunciado e deve. Será que não seria um dos caminhos eliminar uma ou outra prefeitura que não contribua com nada, que não ajude com nada? Enfim, eu até com uma posição, para não manter uma unanimidade nessa questão, eu vou tentar trazer ao debate, como das vezes anteriores, esta questão, até como forma de auxiliar
o trabalho que vem sendo desenvolvido, quem tem mais se colocado e se posicionado firmemente é o doutor Anselmo, respeito a opinião dele, o posicionamento, e entendo que aquilo que ele está falando justamente para melhorar, para consertar essa situação de desastre que existe na saúde pública em Conchas. Saúde pública, com a ressalva, eu estou me referindo às questões do hospital. A questão desses médicos plantonistas, que não recebem. Inteira razão a doutora Valéria quanto às denúncias e as questões por elas formuladas, as posições por elas adotadas. Quando nós começamos a nos manifestar a respeito dos problemas do hospital, uma das questões que foram levantadas residia justamente nessa questão do não pagamento dos médicos plantonistas. Com razão também, foi dito esta noite que o médico plantonista ele se reveste de uma importância muito grande. Por quê? Porque é justamente aquele que atende a emergência, aquele que atende a população mais carente. Eu não sei a matemática e a prioridade que a atual administração do consórcio vem dando aos pagamentos. Qual é a prioridade? Nós tivemos aqui algumas sessões anteriores, o senhor administrador, o Edson Bertin, e a administradora hospitalar, contando que o déficit existente, então, de R$120 mil, são números que eu cito assim apenas de forma exemplificativa. Tinha caído para 100 mil, e isso eu ouvi há alguns dias atrás do senhor Edson Bertin, que o déficit, questão de uma semana atrás, estaria na ordem de R$80 mil. Muito bem. É necessário reduzir o déficit, e está de parabéns ele por estar conseguindo isso daqui. Agora eu quero saber qual é a prioridade. Nos pagamentos. Ora, a prioridade do hospital, além do medicamento, da alimentação, é o médico plantonista. Então, há de se ter uma atenção especial nesse quesito. Foi dito aqui também que Conchas está com fama de má pagadora. E, infelizmente, é verdade, pelo menos nessa questão. O ilustre vereador Wilson Desidério, que desenvolve suas atividades profissionais lá em Rubião Júnior, comentou hoje à tarde que os médicos de Botucatu, que se constituem, na maioria, eu acredito que atende aqui na nossa cidade, estão se negando a vir para cá. Ora, nós apontamos o problema, esta casa apontou o problema, um dos problemas que seria a questão do não pagamento ao médico plantonista. Era uma questão grave que deveria ter solucionado. Daí que eu quero, senhores vereadores e senhor presidente, que essas nossas manifestações a respeito do hospital e de alguns outros assuntos de interesse da cidade, daquilo que está ao alcance do vereador, dentro da sua esfera de atribuição, ou de atribuições, não seja confundida com demagogia. Hoje, dois vereadores que me antecederam nessa tribuna falaram de demagogia dos políticos. Eu concordo com eles, que realmente o político é um poço de demagogia. Só que, agora eu defendo esta casa, porque tudo o que essa casa tem feito, denunciado, reivindicado, não tem sido em nome de demagogia. Eu acho que todos nós, vereadores, sempre tivemos uma postura séria quando tratamos de assuntos sérios. E, principalmente, no caso do Hospital Municipal, no caso do consórcio, saúde pública, todos aqueles que aqui se manifestaram seriamente e amadurecidamente. Então, o que está se fazendo, ao meu ver, nessa questão, se existe demagogia, não é por parte desta casa. Existe, acredito, demagogia, mas não por parte dos integrantes desta casa. De qualquer forma, eu acho que
uma das funções básicas, uma das atribuições básicas do vereador é justamente essa, ser o porta-voz, o caminho entre a população e o Poder Executivo, e é isso que nós estamos fazendo. Agora, não se pode exigir do vereador algo que está fora do seu campo de atuação. Eu escutei, de novo, como da vez anterior, das vezes anteriores, as manifestações do doutor Anselmo, da doutora Valéria. Alguns pontos vão ser discordantes. Com consórcio ou sem consórcio? Uma questão, o médico plantonista, existindo o hospital, é um detalhe que talvez depois seja superado num outro debate, numa outra discussão. Mas a questão do médico plantonista é condição básica e necessária para o hospital municipal funcionar. Qualquer hospital. Um hospital que não tem um médico plantonista não é hospital. Muito bem. A questão do consórcio e do hospital somente de Conchas. Haveria necessidade do médico plantonista de qualquer maneira. É uma questão que nós vamos ver. É por causa disso que o consórcio vai acabar? Não. Mas pode existir outras razões. O vereador Zizinho trouxe uma notícia aqui, a questão dessas internações, que está muito abaixo do número previsto e do número que era utilizado. Só para não me interromper. Muito bem. Então, se falou aqui hoje nessa tribuna duas questões que devem ser analisadas, estudadas, investigadas e trazidas ao conhecimento público. Uma delas é a possível existência de um boicote. Se existir boicote, que isso seja denunciado. Você pode boicotar o que você quiser, mas você não pode brincar com a vida de ninguém. Então, se existe boicote, vamos a fundo. Eu espero que aqueles que tenham condições de levantar essa denúncia, ou uma provável denúncia, que deem prosseguimento ao assunto. Da mesma forma que a questão também é levantada quanto à existência do consórcio favorecer uma meia dúzia de privilegiados, eu entendo também que deva ser trazido a esta casa. Quem são essas pessoas? Quem seriam os possíveis favorecidos? Então, são esses pontos que nós precisamos esclarecer, porque nós vamos só chegar a um resultado se realmente o debate e a nossa insistência continuar. Eu dou os parabéns à doutora Valéria, ao doutor Anselmo, ao Calil, por terem de novo levantado esse assunto. Eu acho que esse assunto não se esgota enquanto não for resolvido. E a administração da prefeitura, a atual administração, não vai poder afirmar que realizou um bom governo se esse problema não for solucionado. Isso é fundamental. Pois não, vereador? O senhor só me desculpe para não perder o fio da meada. Eu queria, além de, senhor presidente, fazer uma parte ao doutor Tadeu, aproveitando a condição de advogado que ele em 1986, a Santa Casa de Misericórdia de Conchas foi desapropriada e criou-se o Hospital Municipal. Logo depois, criado o Consórcio Intermunicipal de Saúde, onde funciona até agora. Eu gostaria de fazer uma pergunta, depois, se Vossa Senhoria quiser saber por quê, eu queria saber se existe uma legalidade de que se não devolver o hospital, a diretoria antiga, mas que se tornasse novamente Santa Casa. Se existe alguma condição legal para que isso fosse feito. Criava-se uma nova diretoria com pessoas idôneas da cidade e a prefeitura doaria esse patrimônio à Santa Casa. A minha pergunta é da seguinte forma, porque conhecendo a administração
hospitalar, que eu fiquei lá 23 meses, o maior erro administrativo na saúde de Conchas foi desapropriar a Santa Casa. Por razões que eu não quero citar aqui, mas foi o maior erro. Que nós, como Hospital Municipal, como consórcio intermunicipal de Conchas, não conseguimos que ele se tornasse filantrópico. Então, só aí o hospital tem um prejuízo de 17 a 18 mil reais por mês. O que tornaria o nosso déficit de 30 mil reais em 12 mil reais, 13 mil reais, que seria perfeitamente coberto com o dinheiro do poder público, tanto da nossa prefeitura, que está falida, como das outras prefeituras da região, que estão falidas também. Eles não estão repassando por causa da condição falimentar do poder público de toda a região. Então, se fosse possível, essa pergunta é minha, se fosse possível, já estaria sanado 60% do problema da administração hospitalar em Conchas seria solucionado. E a questão das cotas de internações, eu tive discussões, não só aqui em Botucatu, discussões até acaloradas, e que eu sou contra a cota. Eu acho que a nossa população não tem dia marcado para ficar doente, e nem vai ficar doente 125 no mês de abril, 125 no mês de maio. Isso pode ser menos ou pode ser mais. Então, teria que ter uma administração séria, realmente internar quem precisa ser internado, e se passar de 125, pague-se o que passou e acabou. E se não chegou a 125, também não interna. Então, é questão de seriedade, porque eu acho que, vamos dizer assim, na nossa, se fosse uma cota como de antigamente, 400 e poucas internações, nós não temos condição de internar essa quantidade de doentes. Então, mas eu não consegui. A cota é delimitada por uma condição fraudulenta, não só no nosso hospital de Conchas, como em todos os hospitais e Santa Casas do Brasil, que eles tinham liberado e exageram nas internações, dando um prejuízo muito grande ao SUS. E nós aqui ficamos com 125 internações. É insuficiente porque o pagamento que o SUS faz dessas internações não condiz com a realidade, deixando o hospital em situação difícil, que se fosse pagar a parte do médico das internações, das 125, a parte do médico e o INSS, acabou o dinheiro, não sobra nem para pagar os empregados nossos. Então, é essa pergunta que eu faço ao doutor Tadeu, não ao vereador doutor Tadeu, ao advogado doutor Tadeu, para que veja essa possibilidade, que 60% do problema seria resolvido só com isso. Na verdade, ilustre vereador, eu tenho a profissão de advogado, mas estou aqui hoje como vereador. Mas eu posso tentar responder à indagação de Vossa Excelência nos seguintes termos. O mundo jurídico é muito complexo. Existem as coisas mais fáceis, um pouquinho mais complicadas, as coisas difíceis. O impossível não existe no vocabulário do advogado. Tudo se trata de um estudo. E é em razão desse estudo que se faz necessário, que eu não posso responder a Vossa Excelência se existe possibilidade legal ou não. Mas eu posso dizer o seguinte, que não existe o impossível. Na verdade, é um estudo que pode ser feito dependendo do interesse da atual administração, do próprio debate que se estabelece nessa questão que nós temos hoje, já tivemos alguns dias e acredito que vai se prolongar, que seria uma nova sugestão, perfeitamente válida, ou que haveria necessidade de realmente uma série de estudos. Eu só gostaria, antes de dar uma parte ao ilustre vereador Calil, e a doutora Valéria, que solicitou primeiro, que o senhor presidente considerasse o meu tempo de tribuna, porque, na verdade, foi pedido uma parte, e estou concedendo a parte, na verdade, se estendeu dentro do interesse. Eu aceito mais alguns minutos aí, porque o assunto é de grande valia para o nosso município. Então, pois não, doutora Valéria. Rapidamente, Excelência,
sem querer fazer consulta jurídica, mas fazendo uma parte, eu só gostaria de colocar, em cima das argumentações expendidas por Vossa Excelência, a seguinte pergunta, não para Vossa Excelência em si, mas para toda a casa e para toda a população de Conchas. Quem realmente dita as regras dentro do consórcio intermunicipal? O senhor prefeito? O presidente do consórcio, que é o seu próprio prefeito? A atual administradora? O corpo clínico? Os médicos? Então, eu gostaria que as pessoas pensassem nessa resposta, porque essa resposta pode trazer a chave para muitas soluções para o nosso hospital. Eu observo dentro desse pronunciamento, dessa parte de Vossa Excelência, o seguinte. Eu entendo o seguinte, que toda tribo tem que ter um cacique, e o cacique tem que comandar. Eu acho que, na verdade, eu não posso atribuir toda a responsabilidade ao senhor prefeito, mas, tratando-se de presidente do consórcio intermunicipal de saúde, quem tem que dar as cartas é ele. E, como já dito nesta casa, no final da história, e em resumo, a responsabilidade final é dele. Pois não, vereador. Me permite só, rapidamente. Eu gostaria de pedir aos nobres colegas, fazendo um pedido, que verificassem em anos anteriores, como eu deixei uma dúvida do boicote, que verificassem em anos anteriores, quando chega na época do frio, como nós estamos passando, o que seria a internação em problemas respiratórios, problemas geralmente é o que aumenta. Então, que verificasse em anos anteriores, e depois aí traria uma resposta para essa pergunta nossa. Outra coisa que eu estou aproveitando essa parte, dizer o seguinte, que não sou advogado, também não estaria aqui para dizer se a Irmandade aceitaria, um grupo aceitaria ou não. Simplesmente, eu gostaria de, nesse momento, deixar bem claro que desde o momento em que foi desapropriado esse hospital, a minha família passou por humilhações em que bandido nenhum, assassino nenhum passou por aqui ao meu conhecimento. Em que foi chamado de ladrão, sobrou um infarto para o meu pai e um derrame para minha mãe. Simplesmente isso que sobrou e as contas para a prefeitura pagar até hoje. Outra coisa que eu quero deixar bem claro, que se fosse para zerar a conta do hospital hoje, façam comigo um raciocínio. Zerar. A dívida que tem ficaria para a prefeitura. E começaria um grupo a tocar daqui para frente a Santa Casa, o hospital, que seria chamado. No mínimo, demoraria de 3 a 4 meses para que se viesse recursos dessas contas que iriam ser apresentadas hoje ao SUS. Quem iria aguentar 3 ou 4 meses, salário dos funcionários, plantonistas médicos, medicamentos? Qual é o grupo que iria aguentar que a conta é alta, a soma é grande? Era isso que eu tinha a dizer. Pois não. Está descontando aí, presidente. Eu gostaria de deixar claro que, da região, os médicos plantonistas que menos recebem na cidade de Conchas. Então, por um plantão aqui de 12 horas, Conchas paga R$180. 12 horas, R$180. Então, Laranjal é 220, Itatinga, 200. E toda a cidade está pagando direitinho os médicos. Você falou que aqui, paga... Conchas, 12 horas, R$180. Paga 180? 180. Não paga? Não paga. É a cidade que menos paga para os médicos plantonistas, 180, e não paga. E ontem eles estavam revoltados lá, e até eles tiveram uma reunião ontem à noite aqui, para dar já um ultimato. Ou eles acertam uma conta, ou eles não vão vir para dar plantão aqui em Conchas. Já não tem muitos médicos, não querem vir dar mais plantão aqui, porque sabem que Conchas não paga. Mas tá bom, isso vem justamente, eu citei o nome do ilustre vereador, e ele confirma aquilo que nós tínhamos conversado à tarde. Não seria diferente também. Mas, de qualquer forma, eu acho que, dentro da nossa manifestação nesse sentido, a gente sempre quer o debate para se chegar a um final que vá de encontro aos interesses do povo. Continuo e quero continuar acreditando que eu vou respeitar sempre a opinião dos ilustres vereadores. E acredito, sinceramente, que esse meu posicionamento ele só vai nesse sentido, nesse encontro. Não tenho a pretensão de lutar pela manutenção do consórcio intermunicipal
de saúde. Eu tenho e quero ser convencido da extinção desse consórcio, da necessidade da extensão. Pois não. Senhor vereador, só para dizer o seguinte, que o debate é sempre salutar, mas eu já não me preocupo muito com o debate. É hora de ação, a situação é crítica, nós precisamos tomar medidas e não debate só. O debate tem que ficar para depois. Agora é hora de tomar medidas a respeito do que está se passando. E eu concordo com a doutora Valéria, vamos pôr isso na área de ação, objetivo. Chega de blá, blá, blá. Vamos ver o que está acontecendo e vamos exigir, se não aqui, no judiciário, onde quer que seja, que se faça o que tem que se fazer. Eu esqueci até de falar, me permite só um pouquinho mais, que eu não entendo até hoje porque o médico plantonista não pode internar. Ele é proibido de internar. Então, por que tem um médico lá? Então, deixa que vá para casa e morra. Mas está tudo errado. Não dá para entender. Bem, eu também concordo que nós precisamos partir para a ação. Ocorre que a ação depende da iniciativa do Executivo. A nós cabe levar esses problemas. Agora, eu continuo insistindo, até porque o medo de um posicionamento, acabar com o consórcio, manter o consórcio, é justamente nós acabarmos com o consórcio e ser uma solução pior do que essa que está. Então, eu continuo insistindo que há necessidade do debate e assim deve ser feito. Só para completar, aqui fugindo um pouquinho da questão do debate, mas uma questão que surgiu esses dias, uma pessoa me procurou a respeito de problemas na creche municipal, aquela na Avenida Alberto Palladini. Essa pessoa que me procurou com a grave denúncia de maus tratos em crianças naquela creche. Eu falei a ela que, inicialmente, o problema devia ser tratado na polícia e que, no âmbito político, a gente procuraria conversar com os responsáveis. Bem, daí que foi minha surpresa, no fato de a pessoa que eu procurei, a professora Regiane, ela escutou com muita atenção, se comprometeu a resolver o problema e investigar o problema. E dar um fim naquela solução, se verdadeira, aquele problema, se verdadeiro fosse. Então, eu gostaria de registrar aqui esse posicionamento muito lúcido e corajoso desta funcionária pública municipal, porque, ao contrário de muitos que fazem a política do avestruz, ela se dispôs a enfrentar o problema e acredito que ela tenha até resolvido esse problema. Não consegui o contato com ela, mas fica registrado, pelo menos, a satisfação em ver que se enfrenta a situação, mesmo que essa situação seja uma situação que crie atritos, que criem dificuldades, magoem pessoas. Mas os problemas existem e devem ser enfrentados. Derradeiramente, apenas uma observação que eu faço à Secretaria Municipal de Trânsito. O início da Estrada do Porto já está asfaltada, é o trecho que liga ali perto de uma empresa, a Tietemix, e vai até próximo ao cemitério. Já existe uma circulação grande de caminhões ali, e de carros também. E não tem nenhuma sinalização. Então, é necessário que se adote, mesmo que provisoriamente, até uma solução que venha realmente deixar o local seguro, que se adote alguma sinalização no sentido de se prevenir acidentes. Seriam esses, senhores vereadores. Não havendo mais inscrito para o grande expediente, eu consulto o plenário. Se vamos ter um intervalo, vamos direto. Então, não havendo, vamos direto, não havendo ordem do dia, eu passo a explicação pessoal dos senhores vereadores. Com a palavra ao senhor vereador José Delbem. Senhor presidente, senhores vereadores, eu ouvi atentamente as exposições feitas pela vereadora doutora Valéria, doutor Anselmo, doutor Tadeu, e realmente eles têm razão. Hoje à tarde nós estávamos aqui, eu passei só para verificar alguns dados aqui na Câmara, e tive a oportunidade de conversar com o esposo de uma das médicas plantonistas. E ele realmente relatou as dificuldades pelas quais eles estão passando em termos de pagamento de aluguel, em termos de pagamento de energia elétrica,
em termos de pagamento até da Sabesp, que realmente estão aí desde o ano anterior sem receber. Então, a situação dessa médica, cujo esposo veio aqui reclamar e também procurou a nobre vereadora, é a situação dos demais plantonistas. Realmente, ficar falando só aqui não resolve nada. Precisa procurar o caminho para resolver o problema. O que está acontecendo no hospital? Foi dito aqui que nos anos anteriores haviam mais internações do que hoje. Então eu pergunto, se nesta época de frio, como bem salientou o nobre colega Zizinho Chaguri, existia mais internações, essa diferença entre o mais e o menos, que não está indo sendo internado hoje, onde que está indo? Será que esse pessoal não está ficando doente mais? Será que a saúde do município melhorou bastante assim? Então, já que o senhor deu assim uma ideia de que algo está acontecendo, eu gostaria que fosse um pouquinho mais explícito e deixasse bem claro o que se trata realmente isso. Por que esse pessoal não está indo à procura do hospital? Alguém está impedindo? Alguém está fazendo um movimento para que eles não vão? Alguém está conduzindo esse pessoal para um outro local, fazendo uso, inclusive, dos meios de transportes nossos? Eu gostaria que isso fosse um pouquinho mais explícito, para depois eu continuar. Pois não, é isso que dá a entender, né, nobre colega? Até, como se diz, ouvir falar é uma coisa, como saber. Não tenho certeza, vou nessa semana saber. O nobre vereador, doutor Anselmo, pode até nos dizer com clareza. Me passaram que uma criança foi levada, conduzida ao hospital, que essa criança chegou no hospital e logo depois foi mandada para casa. Chegou e logo depois faleceu. Eu gostaria que o nobre vereador depois pudesse relatar se isso aconteceu realmente. E então, seria isso. Ou transporte, mas eu gostaria de me inteirar do caso, ir até o hospital, ter a liberdade para ver. Porque se eu estiver lá em pouco tempo, pode ter certeza que eu descubro. Pode ter certeza disso que eu descubro. Ou se estão transportando para outro local, ou não se está internando, mande-se para casa, qualquer coisa acontece. Quanto aos plantonistas, aproveitando só, o nobre vereador Anselmo falou, não poder internar, é o seguinte, que a maioria dos plantonistas, se não se interna, é porque eles não são médicos, já realmente não são médicos formados. Muitas vezes são estudantes e que não podem, não tem o seu número de médico, seu CRM, muitas vezes pode acontecer isso. Não, então são todos médicos, então eles podem internar. Para outro, mas são médicos formados, com o número de segmento, tudo certinho? Então tudo bem, porque se não internasse, poderia ser. Vocês. Precisa saber o quê? Então, o senhor, como vereador, eu gostaria que verificasse realmente se está ocorrendo, onde e quem está realizando esse boicote. Por favor, vereador Tadeu. Obrigado. Apenas o seguinte, ilustre vereador, que eu pedi a licença. É o seguinte, os fatos trazidos esta noite a esta casa assumem uma importância e uma gravidade muito grande. Então, fora do regimento, não importando muito, mas ao ouvir do plenário, eu requeiro a convocação dos atuais administradores para comparecer na próxima sessão a esta casa para as explicações necessárias. Eu pediria, então, uma complementação em cima do pedido de Vossa Excelência, para que convoque também o atual diretor do corpo clínico, para que a gente possa ter uma ideia do que realmente se passa entre a administração, o corpo clínico e, o mais necessário, o presidente do consórcio. Realmente a gente percebe que aí já trata-se de medidas concretas. E eu gostaria também, eu concordo com o que disse o vereador Dr. Anselmo, a respeito do fato de plantonista não poder internar. Eu tenho um funcionário, um empregado da minha propriedade, que ele necessitava esses dias de uma operação de hérnia. Ele esteve no hospital e o que precisou? Ele teve que procurar um médico particular, pagar 50 ou 70 reais para que ele pudesse realizar no hospital essa operação. Quer dizer, se um médico plantonista que ia constatar com a maior facilidade esse problema que ele tinha, poderia evitar desse funcionário, dessa pessoa que tem problemas financeiros,
que para ele faz falta 50, 70 reais, poderia internar rapidamente, realizar a operação necessária e aqui estaria sanado, por se trata de algo simples. Então, o doutor Anselmo tem razão. Eu acho que tem que mudar um pouquinho. Porque a gente percebe que tudo é encaminhado para os médicos particulares. Para quê? Para ganhar dinheiro. Tudo para ganhar dinheiro. E, realmente, concordo também com aquilo que o doutor Anselmo disse a respeito da situação. O hospital é muito grande. Conchas tem, infelizmente, uma mania de grandeza. É a maior igreja, não estou criticando pelo fato de ser grande, não é bonito até. É a maior igreja, é o maior hospital, é a maior não sei o quê, quer dizer, tudo é maior. Até parece que quer copiar Itu. E, realmente, se tudo é grande e tem bastante gente, as despesas são maiores. E nós sabemos que hoje todas as cidades estão passando por problemas sérios nos hospitais municipais, nas santas casas. E eu quero ir um pouquinho mais além daquilo que os senhores falaram. Não saindo do problema de Conchas. O problema de Conchas tem que ser resolvido. Mas o que nós estamos percebendo nesse país é uma brincadeira, é uma falta de seriedade dos órgãos governamentais estaduais e federais. Por quê? Em primeiro lugar, estão vendendo o patrimônio mais importante do nosso país. Está se vendendo exploração de petróleo, está se vendendo distribuição de energia elétrica, está se vendendo usinas, vamos dizer, fornecedoras de energia elétrica. Isso é brincadeira. O pessoal que está administrando esse país pensa que são donos. Infelizmente, o mal que nós encontramos nos políticos, quando a gente critica, é que aqueles que ocupam o cargo, principalmente do executivo, eles pensam que, colocado ali pelo povo, ele é eterno. Que ele passa a mandar no município, passa a mandar no Estado e passa a mandar no Brasil. E esquece que eles são simplesmente funcionários públicos ou empregados do povo. Como nós também somos, nós somos eleitos para quê? Para defender os interesses do município. Nós não somos eternos. Podemos ser reeleitos, mas nós temos um período de tempo em que nós exercemos o poder legislativo ou o poder executivo. Nesse país, não. Infelizmente, nós temos cargos executivos onde os ocupantes pensam que são os donos e vendem a bel prazer sem fazer uma consulta, um referendo popular, para ver se o povo queria que aquilo fosse vendido. E o pior de tudo, vende-se com o intuito de pagar dívidas, quando o dinheiro que é recebido não consegue nem se pagar os juros das dívidas. E uma dívida que era X, hoje passa a ser 3, 4, 5X, e o patrimônio nosso está sendo vendido e a dívida não está sendo paga. Quero chegar no outro aspecto. Hoje, cada cheque que os senhores soltam é descontado 0,38% do CPMF. Esse bendito, que na verdade é um maldito imposto criado, que é provisório, mas na verdade vai se tornar permanente, tem como fundo de justificativa a aplicação na saúde. Só que, infelizmente, os próprios poderes constituídos sabem e dizem até que esse dinheiro não vai para a saúde. Nós fizemos aqui uma indicação, inclusive, uma sugestão que foi encaminhada através de todas as cidades e veio a resposta do Ministério da Saúde. Veio dizendo que esse dinheiro está sendo aplicado nos municípios, está sendo aplicado conversa. E nós soubemos, inclusive, ontem, através da televisão, que o senhor presidente da República dispensou todo o pessoal, se não me engano, mandou dispensar, destituir ou demitir o corpo diretivo do Banespa, porque eles entraram com uma ação para suspensão da obrigação de pagar o CPMF nos cheques que eles soltavam. Quer dizer, nós chegamos numa situação que diziam que a ditadura que fazia pressão. Pressão existe hoje ainda. Talvez mudou dos 2 S para C de cedilha, saber melhor o que está acontecendo, mas a pressão continua. Tira-se dinheiro do povo cada vez mais em nome da saúde, que se realmente esse dinheiro viesse para a saúde, ou aquilo que nós solicitamos, que pelo menos um percentual daquilo que está na cidade ficasse realmente na cidade. Imagina o caso de Conchas recebendo 10 ou 15 mil reais por mês, ou 8 ou 9, já diminuiria as despesas, a dívida de Santa Casa. Inclusive, na resposta que eles mandaram, eles dizem que existe já, apresentado no ano passado, uma emenda de um deputado federal pedindo para que 50% do CPMF fique para o município de origem.
Só que a emenda existe desde o ano passado e ninguém tomou providência alguma. Quer dizer, não existe interesse algum. Quando o interesse é só arrecadar dinheiro para os governos, e esse dinheiro, infelizmente, não está voltando. Então, a gente percebe que a crise é uma crise financeira e é uma crise, infelizmente, moral também. Porque no dia que o pessoal se conscientizar que ocupar cargo executivo não é ser dono e fazer aquilo que bem entende, e fazer aquilo que é do interesse do povo, então, com certeza, nós teremos uma melhoria. E, realmente, o caso de Conchas, voltando à nossa esfera municipal, precisa ser resolvido. Precisa dar nome aos bois. Ficar só falando aqui não vai resolver. Está certo aquilo que a vereadora Valéria falou. Vamos chamar esse pessoal aqui para saber o que está acontecendo. O que nós ficamos sabendo? Vem um plantonista e não está recebendo. Outro não está recebendo. Compra esse remédio e não paga. Meu Deus do céu, alguma coisa está acontecendo. Mal administrado? Não está entrando dinheiro? Se não está entrando dinheiro, você não pode, você tem que cortar as despesas também. Você não pode receber 100 e gastar 300. Então está sendo mal administrado. Agora, como que nós vamos descobrir isso? Chamar o pessoal aqui, que traga a papelada lá dos gastos que tem, do que paga, do que recebe, e, infelizmente, alguma atitude drástica tem que ser tomada. Não tem condições. Porque saúde é o aspecto, é o setor mais importante, não do município, mas em qualquer parte do mundo. E, falando em saúde, a primeira coisa que a gente pensa é ter um hospital municipal. Porque se nesse momento agora, aqui, algum de nós tivermos um probleminha qualquer que seja, do coração ou qualquer coisa, a primeira coisa que vai acontecer, os companheiros vão pegar um de nós aqui que acontecer e levar para onde? Para o Hospital de Conchas. Você pode ter um plano, um convênio de saúde, você paga aí 500, 600, 700 reais por mês. Mas se acontecer alguma coisa com você aqui agora, é lá que você vai. Então, não é só para o pobre, não. O hospital é para qualquer um, é para o ser humano. Agora, quem que está sofrendo as consequências maiores? A classe que tem condições financeiras menores e sem condições de enfrentar o problema. Porque hoje, pagar uma consulta médica, comprar remédio numa farmácia, não é fácil, precisa ganhar bem. Os remédios são caros, as receitas são caras e o atendimento médico é caro. E, infelizmente, o que a gente observa é aquilo. A pessoa vai no hospital. Eu não conheço bem o mecanismo. O setor que a gente se dedicou na vida é mais relacionado a um outro aspecto, mais o aspecto educacional. Mas eu não entendo certas coisas que acontecem no hospital que a população reclama. Vai a pessoa até lá, é atendida, mas tem que consultar um médico particular, porque senão ele não pode ser internado. É complô? É alguma coisa organizada entre eles? Não, alguma coisa está errado aí. Se existe um hospital, seja intermunicipal, consórcio intermunicipal, municipal, não interessa o que seja, você vê uma verba irrisória, no momento, de um governo estadual ou federal, ou do próprio município, pondo dinheiro lá, a população tem que ser atendida. Agora, não sei o que está acontecendo. Eu sei que a reclamação é essa. Eu vou até lá, não sou bem atendido, e fazem com que eu procure um médico particular, porque daí eu serei atendido. Então eu indago, por quê? Então, por que existe isso? Agora, vamos tentar uma solução prática, né, doutor Anselmo? É o que eu tinha a dizer. Com a palavra ao doutor Anselmo Martins. Senhor presidente, senhores vereadores, eu fico contente com as manifestações hoje aqui da Câmara, dos nossos vereadores, demonstrando a preocupação realmente com a nossa população. Mas nós temos que ir além disso, como eu já disse, nós temos que querer mais e exigir mais. Realmente as coisas não podem navegar nessas águas turvas. Nós estamos com o hospital parecendo uma nave que está à deriva, né? Não tem comando, e algo precisa ser feito. Quando eu fiquei sabendo, através do vereador Zizinho, que 60 internações foram feitas, e que um médico libera uma criança para morrer em casa, é verdade, Zizinho. Não sei, não vou dizer que ele é responsável, mas foi liberado, poderia ter sido internado. Não justifica na internação. Alguma coisa está errada, muita coisa está errada. Então, a partir de agora,
Até agora nós falamos, sugerimos, nos colocamos à disposição para colaborar, para tudo. A partir de agora, vamos aguardar. Eu gostaria que, nesse requerimento de convocação desse pessoal, fosse trazido o total das internações neste mês de maio e de junho, e o total de óbitos de recém-nascido, de crianças, durante esses 2 últimos anos, para que a gente possa discutir melhor isso aí. E eu gostaria também que viessem todas essas pessoas que foram mencionadas, todas que fazem parte da diretoria desse consórcio. O presidente do consórcio, não o senhor prefeito, o presidente do consórcio, o atual diretor, administrador hospitalar e o diretor clínico, todos eles aqui. Está anotado aqui, doutor Silmar. Possa, na quarta-feira, conversar, nem que a gente tenha que começar a iniciar a sessão mais cedo. Vamos conversar com eles, vamos saber deles, vamos nos colocar novamente à disposição, mas pode ter certeza, a partir de então, mesmo que sozinho, nós vamos agir. Certo? E com relação ao que tem ocorrido na esfera criminal, estão sendo tomadas medidas lá. Uma palavra ao vereador Elias Valdric. Só uma palavrinha só sobre a pessoa que procura o hospital no pronto-socorro e é encaminhada ao médico que ele faça uma consulta interna. Aí existe crime. Porque se ele está procurando o SUS, ele deve ser atendido pelo SUS. Então, o que está acontecendo? O cliente é encaminhado ao médico particular que faz a operação, para que ele pague uma consulta. A consulta é feita no pronto-socorro. Quem consultou foi o plantonista e constatou que deve ser operado, ele já está internado. Aí o médico do corpo clínico tem a obrigação de operar. Se ele vai encaminhado para receber lá 50, 60, 80 reais de uma consulta, para ele fazer a operação pelo SUS, é crime. Aí é crime, é bitributação, ele está recebendo 2 vezes, e aí tem que ser encaminhado à justiça. Isso é coisa que a direção do hospital não pode permitir. Ou atende pelo SUS ou não atende pelo SUS. Vamos dizer assim, se eu procuro hospital e eu acho lá que pelo SUS eu não vou ser bem atendido, então, lógico, eu procuro um médico particular, faço a consulta e me interno particularmente. Aí eu vou pagar, o SUS não tem nada com isso. Mas procurar o médico, pagar a consulta e ser internado e operado pelo SUS, esse é crime. Com a palavra ao vereador Dr. Tadeu. É só uma questão, senhor presidente, não é nem explicação pessoal. Eu não sei se alguém mais vai falar em explicação pessoal, não observei isso, mas existe uma questão que me veio à memória agora. Na quarta-feira que vem, que é dia 30, é isso? Me parece que Vossas Excelências têm um compromisso. E a relevância do assunto não pode motivar um adiamento. Muito bem. Do assunto. Então, eu gostaria de consultar Vossa Excelência quanto a esse compromisso, até numa antecipação desta sessão de quarta-feira para terça-feira. Eu estou disponível os 2 dias. Eu me refiro mais àquela conversa que nós tivemos. Eu consulto o plenário, se em virtude de algumas viagens, mas o plenário que decida se... Muito bem, a palavra com o Zizinho. Antes, porém, eu gostaria de só ressaltar que na sexta-feira deu início a 25ª Festa do Peão de Rodeio na cidade de Conchas. Estivemos aí no CRB. Não, isso já vou falar também, mas só para deixar registrado que foi feito o início aí dessas festividades com a apresentação das rainhas, das candidatas à rainha da Festa do Peão. E quanto a esse compromisso, eu acho que de suma importância, porque era para ser nessa semana e conseguimos uma vaga para a semana que vem. Seria o programa do Ratinho, que vai uma caravana, e eu não seria pelo fato de ir nesse programa, mas eu estou levando 3 casos de pessoas que praticamente sem solução. Uma criança
que de 9 meses, que tem câncer, vários câncer pelo corpo todo. Estou tentando buscar a solução, que já buscaram em todos os problemas. Tem outra criança que, com 18 anos, na cama, por negligência médica. Ela deve pesar o quê? 15 a 20 quilos. Então, eu estou levando esses casos e mais outro caso de uma moça. Então, eu acho que seria... Não conseguimos mudar a data. Se tiver que ser na quarta-feira, eu gostaria até de dizer aos nobres colegas, eu gostaria de estar presente nessa sessão. Mas eu acho que é de muita importância eu tentar, pelo menos tentar para alguma coisa em prol dessas crianças. Olha, senhor presidente, eu gostaria que se mantivesse na quarta, porque na terça eu não estarei presente. Muito bem, então vamos... Acho que é a data oficial, seria na quarta. Já vira outro mês. Então, acho... eu suspendo por 2 minutos. A data oficial é quarta-feira. Retornando, eu determino que fica quarta-feira mesmo, como de costume, a exceção e a pedido aí dos nobres edis aí, então convocarei para os administradores, o senhor prefeito, que é o senhor presidente, para apresentar-se. Eu gostaria que cada vereador, usar o microfone. Vereador, usa o microfone. Cada vereador procurar se inteirar um pouquinho do assunto e formulasse nesses dias as questões para serem apresentadas no dia. Não chegar aqui como um simples espectador e inventar pergunta na hora. Eu acho que é um negócio sério, que a gente já tem que trazer mais ou menos preparado, de acordo com aquilo que a gente quer ouvir como resposta, não é verdade? Perfeitamente. Com a palavra, Benedito Merni. E principalmente a pessoa do prefeito, né? A situação, mas o presidente do consórcio, mas é a pessoa do prefeito, porque acho que quem vai investir no hospital é o prefeito. Eu concordo com vocês, mas o presidente não tem o dinheiro. A Santa Casa está em crise, não é isso? Então quem tem que passar dinheiro para o hospital seria o prefeito. Bom, tá bom. Que nada adianta sem ele estar aqui. Bem, não havendo mais nada, eu também agradeço os manifestos aí dos vereadores, que eu achei foi ótimo. O caso será debatido na próxima sessão. Espero que será resolvido. Então, convoco os nobres aí para quarta-feira que vem, dia 30, às 19h30, e a pedido dos vereadores, repetindo, então, nossa secretaria convocará os administradores do hospital e o senhor presidente. Muito obrigado.